E o texto está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 e seguinte, que é o texto que nós estaremos dando introdução neste culto nessa programação de hoje, tá? Esse é o primeiro dia desse seminário, dessa semana, do mês de maio, e nós estaremos lendo o texto de Gênesis capítulo 2 para uma introdução, e nós então falaremos hoje sobre os desafios de permanecermos com a família saudável na pós-modernidade. Que tipo de coisa difícil, irmãos, porque permanecer com a família saudável no mundo em que estamos vivendo está realmente sendo um desafio. E o texto de Gênesis, ele dará fundamentação deste assunto, claro que com outros textos, também nós estaremos utilizando ao longo desta conversa. Nós temos alguns minutos, dado aqui pelo pastor Levi. Então, o texto nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Muito bem. Irmãos, esse texto que nós temos lido, ele é a fundamentação para o que nós chamamos de família. Casamento, família, né? Tudo começa com o casamento, essa união conjugal. E nós temos várias observações em que nós, às vezes, paramos para analisar, porque no texto em que nós acabamos de ler, primeira coisa que nós observamos é que houve um projeto de Deus. Houve um projeto, e projeto, qualquer pessoa que saiba, entenda um pouquinho, ou que seja um projetista, se aqui estiver entre nós, projeto está sempre no campo teórico. Ele primeiro nasce no campo teórico. Às vezes está na mente, às vezes está num croquis, às vezes já está num desenho técnico, mas está no campo teórico. Ele precisa, para funcionar esse projeto, para ser validado, passar da teoria para a prática. Porque se ele ficar na teoria, é apenas um projeto. Mas quando ele entra para o campo prático, então ele cumpre o propósito do seu projetista. E Deus então projetou, está no coração dele, estamos usando uma linguagem puramente humana, né? Está na mente, está no coração de Deus. Ele projetou essa família. Por isso que todas as pessoas dizem assim: família é um projeto de Deus. E Deus projetou, e ele achou tão interessante que ele fez o que muitos projetistas não fazem. Que o projetista geralmente ele projeta um molde, projeta um carro, projeta alguma coisa, uma geladeira, o que for, um eletrodoméstico. Aí ele faz a projeção, por exemplo, de um templo desse, mas ele não entra no campo prático. Ele entrega o projeto à mão de um construtor. Ele assume a responsabilidade do projeto, mas a construção não é com ele.
E Deus achou tão interessante esse projeto que ele mesmo quis construir. Então ele se tornou projetista e se tornou construtor da família. Por isso que o salmista, no Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Ele mesmo se responsabilizou no campo teórico e no campo prático. Agora, se pare para pensar comigo, se a família é um projeto de Deus, que é infalível, perfeito em tudo que fez, e as Escrituras dizem, viu Deus que tudo quanto ele fez era bom. Se a família foi construída pelas mãos de Deus, por que muitas famílias vão à falência? Não era para ter separações, não era para ter uma dissolução da família. Se a família é um projeto de Deus, construída pelas suas próprias mãos, por que muitas famílias se dissolvem? Porque existe uma coisa, irmãos, que Deus não faz manutenção. Deus não faz manutenção. Ele projetou, ele construiu, entregou a mulher a Adão perfeita, construiu um ambiente chamado Jardim do Éden, preparou todo o ambiente e disse assim, vocês vão morar aqui e viver aqui. Agora, se o ambiente do Jardim do Éden, ele se torna uma arena, não é problema de Deus, é problema nosso. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Todos os casamentos começaram com lua de mel, ou não? E você já viu alguém ir triste para a lua de mel? Ele pode estar endividado, mas ele vai todo feliz, já viu? Todos os casamentos começam bem. Agora, por que ele está terminando mal? Porque você acha, e às vezes nós achamos, que Deus tem a obrigação de cuidar do meu casamento. Não, Deus projetou, Deus construiu e disse assim, a manutenção é sua. E é aqui que nós observamos as coisas que nós às vezes vamos cometendo de errado ao longo da vida conjugal para nos consertarmos, para consertarmos esses erros. Então, é claro que o mundo em que estamos vivendo, o mundo sempre foi mundo e sempre teve suas dificuldades, mas o mundo pós-moderno, ele tem realmente, assim, trago à tona algumas coisas que nós estamos ficando espantados e sem saber como agir diante de algumas situações que você tem acompanhado na televisão, na mídia. As famílias estão realmente sendo bombardeadas por muitas informações, muitas ideologias, que a gente pode até entender que são ideologias satânicas que estão bombardeando nossa família. E às vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Mas, irmãos, e algumas famílias, então por isso, elas entram em crise, não somente crise espiritual, mas também crise social. Elas entram em crise, elas ficam sem saber o que fazer, muito bombardeio, e você já começa a ficar assim meio que perdido. Hoje as pessoas não sabem mais nada, estão totalmente desorientadas. A palavra de Deus não é a palavra de alguns sociólogos, não todos, é claro, né? A sociologia tem a sua importância na sociedade, mas alguns sociólogos acreditam e pregam que a família ela é uma instituição falida, que daqui a alguns anos ela não existirá mais, do jeito que nós a conhecemos. Mas nós ainda preferimos acreditar que se nós fizermos a manutenção correta, essa família vai perdurar. Porque ela tem um padrão de Deus, o aval de Deus. Então, quando nós achamos isso aqui, aí o projeto de Deus original, tudo a ideia é você voltar-se ao projeto original. Todas as vezes que você sai, ou já viu isso nas Escrituras, que alguém saiu do projeto original de Deus, aí se arrebentou. Todas as vezes, alguém saiu do projeto original, aí a família foi destruída, ela foi arrebentada. Deus fez um homem e fez uma mulher.
Uma mulher para um homem para uma mulher. Aí o homem ganancioso, olho grande, arrumou 4 como Jacó. Vê a vida de Jacó. Jacó teve uma vida tão destruída, eu não estou falando mal do nosso patriarca, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, percebe que Jacó teve uma vida tão triste, tão pesada, que quando o faraó conheceu Jacó, foi todo empolgado. Puxa, Jacó, já tinha ouvido falar de Abraão, já tinha ouvido falar de Isaque, agora Jacó. E quando ele foi e falou assim, quantos anos o senhor tem? Aí ele falou assim, mais são meus anos de sofrimento do que os de vida. Também 4 mulheres, 4 sogras. Estou brincando. Estou brincando. A sogra já tinha morrido, é que eu não resisto a isso. Então, o segredo, então, irmãos, o nosso desafio, eu falo assim, mas é brincadeira, tá, gente? Eu falo assim, mas é brincadeira, porque a Bíblia fala de poucas sogras e mostra uma. E essa uma salvou a pátria de todas, que é Noemi. Foi excelente sogra. Agora a Bíblia fala de sogro. Esse foi Labão. Pensa num homem ruim. Pensa num homem que destruiu literalmente a vida de Jacó. Então, olha, o nosso desafio então qual é? A partir de hoje é vencer, irmãos, esse desafio de permanecermos com uma família saudável na pós-modernidade em que vivemos. Isso é que nosso desafio. Você tem que sair para casa. Esse é um assunto, amanhã, se Deus permitir, aí nós falaremos sobre a questão da autoridade dos pais para com os filhos. Então, e vai ter mais 2 assuntos interessantes, mas, observa, se eu tenho um desafio, eu vou apresentar aqui a proposta para nós vencermos e sermos uma família saudável, não desistir dessa família, porque aqui entre nós aqui, ó, eu vou dizer uma coisa, a sua família é a melhor que tem. Às vezes a pessoa fica com aquela situação de olhar para a família dos outros e achar que aquela família é melhor do que a dele. A sua é a melhor. Deus trabalha com originalidade. Deus formou essa família e Ele só quer que você faça a manutenção correta. O segredo está na manutenção. O segredo de ter um carro. Se eu tivesse um carro zero. Tem gente que é cupim de ferro. Se ele tiver um carro zero, em 3 meses o carro já está todo arrebentado, ou não? Nem a manutenção periódica ele faz, nem olhar o nível do óleo. Então, é pouco tempo ele já tem um carro velho de novo. Então, a questão não é ter um carro zero, não é ter um carro velho. A questão é manutenção. A questão você tem que tomar cuidado com a sua família. A sua é a melhor que tem. E Deus fez esse projeto, Ele idealizou, e não jogue fora isso que Deus colocou aos seus cuidados. Então, a primeira coisa que eu vou trazer como desafio para manter saudável a nossa família dentro desse contexto que eu estou falando, isso agora começa com casais. Pode ter filhos, mas os filhos estarão amanhã, terça-feira, né? Então, mas a primeira coisa que precisamos, irmãos, vamos colocar como desafio. Primeiro desafio é priorizar Deus no relacionamento familiar. Muitos de nós erramos porque terceirizamos Deus. Nós não colocamos Deus como prioridade. E Deus não quer apenas ser o projetista, o idealizador, o construtor desta família. Ele quer ser, como o Salmo 127, que eu já citei, o verso 1, o membro invisível e sempre presente no lar. Ele não pode ser um convidado, como nós às vezes somos convidados, e vamos numa casa, aí a pessoa fala assim, não repara não, mas só deixa a gente na sala. Não é verdade? Deixa a gente na sala ali no sofá, aí vai lá dentro, prepara alguma coisa e vem, mas nós somos no sofá. Deus não, Ele precisa não se sentir como convidado. Ele precisa se sentir dono desta casa. Ele precisa entrar nesta família. E nós falaremos ainda sobre isso, fundamentado no Salmo 128, tá? Mas não hoje. Mas principalmente no verso 1, que Deus precisa estar nesta casa. Aí observa, priorizar Deus no relacionamento familiar, como projetista e construtor, que já falamos, dá glória a Deus por isso. Ele construiu a tua família, Ele projetou. Deus está em todos os negócios. E às vezes você pensa assim,
E às vezes há quem reclame, Senhor, quer fazer como Eva fez, ou como Adão, perdão, né? Que fez assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Você não pode falar isso. Adão pôde, que ele dormiu, acordou, já tinha uma mulher no braço dele. Agora você não, você deu tempo de escolher, deu tempo de olhar, e falei, essa gatinha, essa bonitinha, aí eu quero essa. Então agora segura a onda aí, né? Então não pode reclamar com Deus. O segredo é que nós, mesmo na escolha, gente, mesmo na escolha, Deus estava no negócio. Porque quando você vive uma vida de temor de Deus, também é um assunto que falaremos na quinta-feira, se Deus permitir. Não, na sexta, deixar para sexta, né? Quando nós falamos e temos o temor de Deus, mesmo que você não esteja desesperado, pedindo, Senhor, porque tem gente que é desesperado, né? Tem gente que fica desesperado para casar, tem gente que fica desesperado para acontecer. Diz que entrou uma pessoa na igreja e falou, Senhor, vou abrir só esse parente aqui, né? Que eu vou correr com o tempo. Aí ele entrou na igreja, sozinho na igreja, não tinha mais ninguém. Aí ele, hoje eu vou orar ao Senhor e pedir uma pessoa para que eu case. Aí ele ajoelhou assim no altar e falou, Senhor, é hoje. Eu quero que seja hoje. A primeira que entrar nessa casa será a minha. Aí quando ele olhou para trás e escutou um pé se arrastando lá fora, aí ele olhou para trás, mas pensa numa pessoa feia, cara, tem gente feia nesse mundo, né? A gente fala que não, mas tem, não tem? Tem gente feia, gente. Tem gente bonita e tem gente feia, né? Mas Deus ama todos, né? E sempre tem um chinelo velho para o pé sujo, né? Então, aí o que acontece? Ele olhou para trás assim, aí ele viu aquela coisa assim, aí voltou para o altar e falou, Senhor, não estou de brincadeira não, hein? Mudou a conversa. Gente, você não precisa chegar a esse extremo. Você faz a tua oração. Olha, eu conheci a Ana. Quando nós íamos, eu era de uma igreja e ela era de outra, Assembleia de Deus. Aí a gente passava assim a pé um pelo outro. Aí ela sempre com a mãe dela, aí eu só cumprimentava, né? Não tinha interesse nenhum. Mas depois eu fui para essa igreja, que na verdade era a minha igreja de origem. Aí eu fui para essa igreja, quem estava lá? Aí estava lá a Ana. Aí nós começamos a conversar, criamos uma amizade. Então, 4 de setembro de 1982, na Rua Letícia, esquina com a Rua Ceci, começamos a namorar. Depois eu dou o CEP. Então, agora, mas Deus colocou, nós não estávamos desesperados, mas Deus, Ele faz aquilo que lhe apraz. Agora, Deus cuidou e cuida da nossa família, mas ai de nós, se não tivéssemos entendido que a manutenção é nossa. Então, a primeira coisa, priorizar Deus na sua casa. Nunca deixe Deus de fora, nunca. Chama Ele para estar dentro da sua casa. Tem gente que ele deixa Deus de fora, parece que ele quer ficar mais à vontade, e vai se incomodar com a presença santa do Senhor. Aí ele deixa Deus dentro de casa. Jesus chegou a dizer para os discípulos em João capítulo 15, versículo 5, ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Tudo que você faz sem a presença de Deus dá errado. Você faz 2 vezes. Agora, quando Deus está te orientando, a coisa flui, irmãos. Mesmo que haja tribulações e aflições, o salmista no Salmo 34, verso 19, ele disse assim, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Então você vai vencer, você vencerá esta batalha. Agora você precisa primeiro priorizar Deus. A prioridade na sua família é Deus. Deus precisa estar presente. Membro invisível, não vejo, mas sempre presente na minha casa. Amém? Até aqui? Então, olha, agora, vamos à frente um pouquinho, porque o nosso tempo passa rápido, né? Não é culpa do relógio não, né? Tem que passar mesmo. Mas observa, segundo desafio, primeiro então você já entendeu, coloca Deus na sua casa. E tem pessoas que falam assim, mas eu não sou cristão. Aí eu falo em tom de brincadeira, mas falando a vera mesmo, né? Não é crente porque não quer. Tem um montão de igreja com porta aberta aí e várias oportunidades de você entregar sua vida a Jesus. Mas mesmo que você não seja um membro de alguma igreja evangélica, que custa você chamar o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o teu Criador, para ser o membro invisível, mas sempre presente na sua casa? Agora observa, segundo desafio,
que às vezes acontece, hoje a maioria aqui é casais, né? O segundo desafio é resgatar, isso é importante já para o que nós vamos falar amanhã, depois e depois. O segundo desafio é resgatar a importância dos votos de casamento. Porque às vezes nós esquecemos isso. Primeiro, é deixar Deus ser presente, mesmo visível, sempre presente. Agora, segundo, é resgatar esses votos, a importância dos votos de casamento. Todos nós, ou diante de um ministro evangélico, diante de uma autoridade eclesiástica, de qualquer que seja a denominação, ou diante de um ministro, de um juiz de paz, lá no cartório, né? Então, todos nós fizemos alguma espécie de voto antes de selar essa união conjugal, e vamos resgatar, sabe? Então, vamos recordar, antes do sim, como era a tua vida antes do sim? Fundamentada no amor. É o período de namoro e noivado que nós falamos. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, no namoro tudo são flores, né? Tudo são flores, a coisa é diferente. Aí depois fica noivo, aí você já está envolvido com o preparo do casamento, é só expectativa. Só expectativa, é ver casa, ver móveis, aí já vai no shopping, nem quer divertir, só quer ir na Casa Bahia, na casa... É assim, expectativa. Mas depois que casa, para muito, gente. Deveria ter uma tabuleta grande assim, ó. Bem-vindo ao mundo real. Aqui onde a chapa esquenta, a giripoca pia. Porque, gente, o que é isso? Ele não se preparou para aquele momento. E ele começa logo a perceber que tem muitos problemas no casamento. Casamento tem problemas que somos pessoas. Temos a nossa individualidade moral chamada caráter. Temos o nosso temperamento, cada um tem o seu. Somos diferentes. Somos diferentes, formados de forma diferente física, espiritual e psicologicamente. Nós somos diferentes. Agora, nada impede que nós nos entrosemos e formemos uma família abençoada, porque a bênção do Senhor é que enriquece. Aí o que está aqui, olha, antes do sim, fundamentado no amor espontâneo do namoro. Como era o seu amor no namoro, antes do sim? Meu bem, meu queridinho, minha queridinha, meu docinho, aquela coisa toda, né? Aí aquele gesto de carinho, aquela coisa que a gente já está acostumado e vê também nos jovens. Gente, os jovens quando estão namorando, foi o meu caso. Quando eu comecei a namorar em 4 de setembro de 1982, eu fui para casa como se estivesse cantando o hino da harpa cristã. Eu não lembro se tem ele no cantor cristão, já fui embaixador do rei, tá? Fui embaixador do rei na PIB de Éden, né? Então, olha, na adolescência, então, olha, eu não sei se tem no cantor cristão, não lembro mais. Lembro de muitos do cantor cristão, mas não lembro se tem esse. Mas na harpa cristã tem um hino que diz assim, é como se eu estivesse solfejando isso dentro do meu coração, cara de bobo na rua, sem saber. Aí hoje eu vejo na cara dos outros, né? Por isso que eu sei que eu fiz cara de bobo. Já achei uma flor gloriosa. Todo feliz. Tem no cantor cristão? Tem? Se não tem, vocês estão copiando lá da harpa, né? Então, olha, aí achei, mas irmãos, tudo bem, deu certo. Agora, estou aqui ainda, e feliz da vida que estar ao lado da Ana. Nós estamos sempre juntos, vamos morrer juntos, já falei isso para ela. Então, ela não gosta, não. Aí, nós estamos juntos, criamos os nossos filhos, hoje eles vivem a vida deles, mas nós estamos juntos aí, sozinhos nós dois, sozinhos. Não tem síndrome do ninho vazio para quem faz a coisa certa, porque nós criamos laço de amizade. Então, só nós dois já é o suficiente para rir e chorar dentro de casa, né? Aí, o que acontece? Olha, nesse caso aqui, antes do sim, aí estava aqui. Aí depois você vê o camarada assim, feliz da vida. Aí ele casa. Aí você passa uns meses, aí você encontra ele e fala, e aí, como é que está teu casamento? Era para ele estar a mesma coisa, feliz da vida. Mas ele não sabe o programa da manutenção, esperou que Deus mandasse um anjo e fizesse o que tem que ser feito, faxina, conversação, ajudar, pegar no pesado. Aí ele é como se ele estivesse cantando 15 da harpa cristã. Esse eu sei que tem no cantor.
Ó, quão cego andei. O que é isso, irmãos? Meses de casamento. Como um casamento desse vai vingar? Precisa lembrar dos votos. Olha, nos votos, nós estamos observando, antes do sim, o amor que estava lá espontâneo é o mesmo que deve estar no casamento. E agora, depois do sim, fundamentado no amor comprometido, que você agora prometeu, e sempre que você prometer, não importa a autoridade que fez o casamento, presta atenção no que eu vou falar. Casamento não foi ideia de Satanás, casamento foi ideia de Deus, como nós falamos. Então não importa se a pessoa casou ali na esquina, não importa se ela casou na porta do botequim, não importa se ela casou no luau na praia, não importa se ela casou aqui. Claro que a gente prefere o templo onde nós estamos, mas não importa se você fez o casamento de uma pessoa lá na laje, lá no terraço, lá no sítio, na beira de uma piscina. Casamento é projeto de Deus. Família é um projeto de Deus e Deus tem, vamos dizer assim, Deus tem os direitos autorais dessa família. Então é Ele quem fez essas coisas e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora, observa, dentro desse parâmetro sempre tem então a promessa. Você promete, primeiro você está disposto a receber de livre, espontânea vontade? Aí você fala, e tem gente que parece estar encalhado, né? Fala, quero sim, recebo sim, né? Eu já vi isso num casamento, está desesperado. Aí você recebe. Agora, fundamentado no amor, porque agora, a partir de agora, ele é fundamentado. Você não precisa avisar os jovens que estão se preparando ou estão casando aqui do que vai acontecer daqui para frente. Geralmente a gente tem um aconselhamento, né, pré-nupcial. No meu caso lá eu faço o curso de 5 semanas com eles. Aí então eles vão entendendo a situação, vai perceber que tem alguma coisa que vai dar bom ou ruim se eles deixarem mole, né? Por isso que alguns até acabam o noivado. Acaba logo. Acaba o noivado. Bom, mas vou fazer o curso para acabar o noivado. Melhor acabar agora do que depois. Então, olha. Aí, olha, para o resgate, aqui é o mundo real. Aí, para o resgate dessa importância dos votos de casamento, nós precisaremos lembrar de algumas coisas. Olha, por quê? Eu estou falando assim para o casal quando o assunto é completo a família. A base da família é o casal. Eu sei que hoje, como eu falei na pós-modernidade, estão descaracterizando a questão da família. Estão deturpando essa ideia de que Deus estabeleceu. Agora, a base para nós, biblicamente, é o casal. Daqui que nascem os filhos, e daqui que os filhos serão criados e formarão outras famílias. Então, se você for mal, teus filhos irão mal. Você precisa entender essa questão. Aí o que acontece? O que precisaremos para resgatar? Primeiro, gente, é lembrar sempre que a promessa que fizemos foi por amor ao nosso cônjuge. Ninguém fez uma promessa diante de Deus, que a promessa é diante de Deus. Ninguém fez uma promessa diante de Deus ao seu cônjuge sem amor no coração. Pelo menos, nas mais de 50 oficializações de casamento que eu já fiz, eu não lembro de ter alguém armado e olhando de cara feio, olha para cá, o cara olha para ali, eu quero sim, eu aceito. Todos eles foi por amor. E detalhe, percebe uma coisa? As pessoas hoje estão ainda diferente do meu tempo, que era sim, sim, tal, prometo, sim, e garante a garantia dela é a minha garantia de que vamos ficar juntos. Aí, hoje não, ele leva um texto desse tamanho, maior do que meu esboço aqui, desse tamanho, para poder declarar lá na frente de todo mundo, que quando eu te conheci, você é a coisa mais linda do mundo, é meu queijo, meu requeijão, enfim, inventa uma série de coisas ali. 2 meses depois, estão separando. Não dura, às vezes, 2 anos um casamento. O que está acontecendo? Primeiro você tem que lembrar que todas as juras, os votos, as promessas feitas, foram diante do Senhor. E o Senhor diz no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 14 e 16, o 15 não está ali entre uma coisa e outra, mas não importa, 14 e 16, que diz que o Senhor estava aborrecido com Israel, com o povo dele,
Aborrecido porque vocês quebraram o voto de casamento. Vocês foram desleais à mulher da sua mocidade. Olha só, eles pensaram que estavam fazendo voto quando estava novinho e que Deus não levou em conta aquilo. E agora Deus está cobrando porque eles fizeram votos e não cumpriram os seus votos. E o meu voto, que foi há 39 anos, nem 40 ainda. Será que Deus já esqueceu? Então eu preciso lembrar que eu fiz promessas, que nós fizemos promessas, um ao outro, mas diante de Deus. Irmãos, tem um texto nas Escrituras, Eclesiastes capítulo 5, Salomão pode ter dado mole em muitas situações, mas Eclesiastes capítulo 5, ele foi certeiro. Ele falou assim, ó, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Deus está no céu, você está na terra. Melhor você não votar nada, porque se votou, Deus sacramenta lá e acabou. Agora você tem que cumprir. Por isso que nós aprendemos desde criança que promessa é dívida. E esquecemos disso então. Olha, ninguém te obrigou, foi voluntário. Aí, olha, lembra também, e lembra sempre, que essa promessa que fizemos foi algo possível e bíblico. Não foi algo impossível e nem antibíblico. Olha só a promessa que fizemos. Você promete recebê-lo? Prometo. Você promete recebê-la? Prometo. Você promete amá-lo? Prometo. Promete amá-la? Prometo. Você promete agradá-la? Prometo. Promete agradá-la? Prometo. Olha só coisa que é possível fazer. Então por que está dando errado o casamento? Por que está dando errado a sua família? Porque às vezes as pessoas não entendem. Como eu já disse no início e torno a dizer, se você quiser uma família saudável, nesse período pós-moderno que estamos vivendo, que tanta confusão estão fazendo, você precisará resgatar esses votos de casamento. Nós precisaremos voltar a esse período que eu prometi diante de Deus e testemunhas recebê-la. Prometi guardá-la, prometi amá-la, prometi agradá-la. Então essas promessas são possíveis de serem cumpridas, não são coisas difíceis. Agora, uma pessoa casa e quer viver como solteira, nunca vai dar certo. Solteiro só se vive uma vez. Nunca mais você terá uma certidão de nascimento escrito assim, solteiro. Vai estar enrolado, divorciado, vai estar separado, vai estar o quê? Viúvo, mas solteiro nunca. Que é uma vez só. Eu não tenho mais como viver uma vida de solteiro, não tenho mais. Eu vivi solteiro 21 anos. Quando eu completei 21, eu casei. Agora eu vou fazer 40 de casado. Como eu vou viver solteiro? Não ia nem saber mais como viver solteiro. Nem saber. Então é bom que eu esteja consciente de que o que eu fiz é possível, é bíblico. E fiz diante de Deus. E Deus ama aquele que cumpre a promessa, aquele que cumpre os votos feitos. Então, olha, observa, esse aqui é o segundo ponto. Agora, terceiro, lembra sempre que a promessa que fizemos foi por tempo determinado. Isso é bom saber, tá vendo? Para as pessoas que estão aí preocupadas no seu casamento, a sua família precisa funcionar. E você precisa, então, lembrar que a promessa que você fez, que eu fiz, é tempo determinado. É até que a morte separe e não vale matar. Olha só que coisa boa. Você vai até que a morte separe, mas não pode matar, não pode matar. Tem que ir aguentando ali. Irmãos, presta atenção. É um tempo de Deus na nossa vida. É algo que Deus estabeleceu para nós. Sabe, uma coisa assim que é interessante de nós vivermos, de vivenciarmos esse momento tão prazeroso, porque a construção, a base da construção da nossa família, nós vamos falar de filhos, mas não hoje, mas amanhã. Agora, a base da construção é isso aqui, ó, é o casal, somos nós. Se eu estiver bem com a Ana e ela estiver bem comigo, como ficará fácil criar os filhos? Não estou dizendo que é marmelada, estou dizendo que é mais fácil, vamos colocar assim, mais fácil criar, porque criar filho não é brincadeira, né?
Mas como fica mais fácil, torna-se uma tarefa mais fácil, mais prazerosa, se nós dois estivermos bem. Nas Escrituras Sagradas, tem várias situações de adversidade, várias situações. Eu já citei a casa de Jacó, mas eu não citei a casa de Isaac, seu pai. O problema de Jacó estava nos pais, Isaac e Rebeca. É que a gente sempre olha como figura extremamente perfeita, né? Que são patriarcas. Não estou aqui lançando pedra e lama na roupa deles, não. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas eles viveram uma vida turbada. Começaram com amor. De fato, Isaac amou a Rebeca, está escrito isso na Bíblia. E Rebeca também amou a Isaac. Agora, quando tiveram os 2 filhos, Esaú e Jacó, eles não souberam lidar com a situação. Não souberam lidar. E ali eles começaram as brigas, as dissensões, que um amava um e o outro amava o outro. Aí começou a intriga entre os 2 irmãos. Eles ficaram sem se falar anos e mais anos. 2 irmãos gêmeos ficaram inimigos durante anos e mais anos. E os pais, provavelmente aqueles 2 velhinhos, morreram sem se falar um com o outro. Bicudo. Não sei o que eu estou fazendo com essa aí. Mas não tem mais para onde ir. Um casal de velhinho, como é que vai? Sair para onde? Se só ela tem a palavra de vida eterna, né? Então fica por aqui mesmo. Agora, viver uma vida ruim no final, porque isso transpassou para os filhos também. Esaú sempre foi inimigo de Jacó. E o relacionamento dos pais estava prejudicando seus filhos. Por isso que é importante, primeiro, nós consertarmos nossas vidas. Às vezes o problema não está na criança, o problema está nos pais. Por que a criança é assim na escola? Por que a criança é assim na rua? Vê os pais. Geralmente o problema não está na criança, está nos pais. Se você observar a vida dos pais, aí geralmente você já detecta por que essa criança é assim. Tu fica até com pena da criança ter um pai daquele. Então, olha, aí observa. Lembre-se então que a promessa que fizemos foi tempo determinado, tá? Lembra disso. Agora, lembra sempre que a promessa que fizemos é um acordo de manutenção no casamento. Acordo. E muitas pessoas não estão entendendo essa questão do acordo. Acordo de manutenção no casamento. Quando a Bíblia nos mostra aqui, nós vimos Deus planejou, Deus edificou e nós fazemos a manutenção. Aí dentro deste casamento, eu vou situar hoje os filhos, porque falaremos amanhã. Mas nós temos, dentro desse casamento, é o Salmo 128. Salmo 128, vou dar essa introdução aqui para amanhã. Salmo 128 é um salmo que ficou como uma casa padrão, casa modelo. Uma casa modelo na Bíblia é Salmo 128. Por isso que é chamado o Salmo da Família. É uma casa modelo. Se você entra ali naquela casa, você vai só observar coisas boas, porque cada coisa está no seu devido lugar. E uma família, para ser completa, para ser feliz, para funcionar, precisa os elementos estarem no lugar certinho. Deus não trabalha em casa desordenada. Deus não trabalha em casa desordenada. Deus trabalha com ordem. Todas as coisas de Deus são feitas a tempo, são feitas com ordem, são feitas com cuidado. Você vê isso no tabernáculo. O tabernáculo era uma coisa meticulosa. Aí Deus fez, agora eu vou deixar. Não, tem que cuidar, Moisés ia cuidar, Arão ia cuidar, a família sacerdotal, mas todas as vezes que montava, tinha que ser exatamente do jeito que Deus queria. Senão ele não ia lá com a sua glória. Deus, ele precisa que a nossa família esteja funcionando bem. Aí você entra no Salmo 128, você vê um marido, você vê uma mulher, assentados à mesa, e você vê filhos. Não se sabe se 2, se 3, se 4, se 5. Não se sabe, mas vê eles ali, cada um na sua posição. Então todo mundo sabe que o homem é o líder da mulher, ou seja, da casa, ele é o cabeça da casa, e as mulheres não ficam tristes não, porque é um encargo pesado sobre nós, quando a Bíblia diz isso: marido, você é o cabeça da mulher, e diz assim: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, um amor sacrificial, um amor incondicional. Olha só, não é? Mas minha mulher não está merecendo. E a igreja merece quando?
o amor de Cristo? Quando é que a igreja mereceu o amor de Cristo? Quem é que pode me dizer? Nunca mereceu, mas Cristo nos amou, Cristo ama a igreja, e nós devemos o amor à nossa esposa, assim como Cristo nos amou. Olha que coisa interessante. Agora, irmãos, a mulher, em tudo sejam submissas aos vossos maridos. Aí a mulher fica triste, se ela pudesse, ela cortava com a gilete esse versículo da Bíblia, lá em Efésios. Ela cortava, mas ela não corta, que atrás pode ter uma bênção. Então ela deixa quietinha ali, mas ela pula essa passagem. Que isso, gente? É a manutenção do casamento que vai fazer a tua família ser próspera. Cada elemento no seu lugar é sinônimo de sucesso. Então a mulher precisa realmente se submeter ao seu marido. Agora, que submissão é essa? Assim como a igreja é a Cristo. A igreja aqui agora, nós como igreja, como é que nós nos submetemos a Cristo? Eu não vi o pessoal aqui chorando, cantando glória a Deus, adorar o Senhor. Tu viu? Eu não vi. Ninguém chorando aqui. Todo mundo cantou bem, cantou feliz da vida, porque está na presença de Deus, dando glórias a Deus. Assim a igreja se submete a Cristo. Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange. O que é esse constrangimento? Deturparam-se essa palavra, né, com tantas falcatruas. Constrangimento, gente, ela quer dizer, simplesmente quer dizer uma obrigação voluntária. Ou seja, eu recebi tantos benefícios que eu não tenho obrigação, mas me sinto na obrigação de retribuir. Mais ou menos assim, eu perco a minha carteira e tem R$200, aquela nota de 200 que quase ninguém vê, aí tem R$200. Aí eu tenho documentos também. A minha preocupação não é pelos 200, a minha preocupação é pelos documentos. Aí alguém acha, bom, se alguém acha e tem identificação, esse dinheiro não é válido para aquela pessoa, concorda? Agora, se achou dinheiro perdido lá, ele não tem número, não tem identificação de ninguém, então é seu. Agora, você achou com a carteira, aí você então me liga e fala assim, eu achei teus documentos, está aqui. De repente já passa até na minha mente e pensa assim, o dinheiro com certeza já foi, não é assim? Mas aí a pessoa vem e te devolve os documentos, você já está feliz da vida, e te devolve também, está lá os R$200. Pelo menos eu, que eu já me conheço, não sei você, mas vou me sentir na obrigação de retribuir aquela pessoa. Vou me sentir na obrigação. A pessoa, não, que isso? Tem gente que vai falando que é isso, mas já pegando, né? Não, que isso, me dá aqui. Mas eu vou me sentir na obrigação de retribuir. Por que eu vou me sentir? Porque o amor daquela pessoa me constrangeu a isso, me obrigou voluntariamente. Eu não sou obrigado, mas quero. Toma aqui. Está vendo? O amor de Cristo constrange a igreja. O amor do esposo para com a sua esposa, talvez seja o erro aqui. O nosso amor para com a esposa constrange e faz com que ela cumpra bem a sua missão. E pasme, a mulher como adjutora, como auxiliadora, não foi uma coisa ruim. O próprio Deus se apresenta no Salmo 40, né, como auxílio do homem. É a mesma expressão lá do hebraico de Gênesis. Então, olha, essa expressão é uma expressão que Deus dotou as mulheres de uma capacidade diferenciada, singular, e pode-se até dizer, segundo alguns rabinos, ela tem maior inteligência do que nós. Para algumas coisas, claro, né? Não quer dizer que seja tudo, né? Toda regra tem exceção. Mas Deus dotou ela de uma inteligência singular para que ela possa cuidar também da sua família. Tu percebe que ela cuida de vários assuntos e a gente é mais centrado em alguma coisa, né? Porque Deus fez isso. Então, mulher, não nega a sua posição, não. Talvez o erro esteja nisso. Você não quer fazer a manutenção devida. Você incorporou agora o tal de empoderamento feminino e as pessoas estão perdendo uma oportunidade de ser aquilo que você é, que Deus fez e Deus te capacitou. As mulheres foram capacitadas para isso. Agora, essa questão, então, os filhos nós falaremos, mas os pais também falaremos amanhã. Mas observa, cada um está no seu devido lugar. Se cada um estiver no seu lugar, fazendo aquilo que Deus colocou, a tua família, com certeza, já terá sucesso. Agora, observa uma outra coisa interessante. Eu falei que é um acordo. Tem uma ilustração que talvez alguns conheçam, uma ilustração que tem um casal de burrinhos. Eles estão amarrados como se fossem casados, assim, um na corda com o outro, né? Eles são unidos. Aí, então, o casal de burrinho,
Aí eles veem ali, como se fosse aqui essa caixa, aí eles veem assim uma moita de capim bonita, né? E aquele aqui também vê aqui, o que está aqui, ó. Aí esse vem para cá e essa vai para lá. Aí querendo pegar ali, não dá, a corda está no seu pescoço. Eles fazem tanta força e a corda não arrebenta que eles caem. Aí eles levantam assim meio que frustrado, né? Aí daqui a pouco bate assim aquela luz de ideia na cabeça deles. Casal de burrinho, hein? Presta atenção. Aí eles vão junto lá, comem aquela moita de capim e vão juntos aqui e comem essa moita de capim. Se um casal de burrinho conseguiu entrar em acordo, o que se espera de nós? Qualquer semelhança, mera coincidência, né? Que isso, gente? Que isso? E quantas pessoas estão em desacordo dentro de casa? É questão de acordo, é questão de raciocínio, é questão de lógica, é questão de você pensar, de agradar a Deus dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E olha, para nós lembrarmos isso aqui, sempre, irmãos, lembrar sempre que o cumprimento das promessas feitas lá no altar, como nós falamos no casamento, é que manterá a nossa família saudável na pós-modernidade. Se você não lembrar disso aqui, você não conseguirá manter a sua família saudável na pós-modernidade. Então, olha, eu quero dizer para você, por hoje eu vou parar aqui. Fica com o burrinho, vai para casa refletindo e melhora lá o teu comportamento, marido e mulher. A gente tem que melhorar todo dia, tá, gente? Todos os dias, todos os dias. Nunca, longe de nós sermos um casal perfeito, longe, mas longe mesmo. Quiséramos, mas não tem condições. Deus não fez isso. Porque se Deus fizesse isso, desse um casal perfeito, uma família perfeita, você estaria até em condições de esnobar outras pessoas. E Deus não faz isso. O único perfeito é Deus. Agora, nós lutamos pelo nosso casamento, nós lutamos pela nossa família, nós lutamos pela prosperidade todos os dias de nossas vidas. E sempre procurando manter essa manutenção, fazer essa manutenção cotidiana. Vai para casa agora, lembra de quando vocês iam juntos, quando namorados e noivos, e davam as mãos, iam abraçados? Aliás, alguém disse, vou encerrar então, alguém disse que se conhece um casal de namorados, de noivos de casados, assim, casal de namorados, andam sempre agarrados, casal de noivos, de mãos dadas, casal casado, um homem na frente e mulher atrás. Tu vê um casal de namorados no shopping, ele lá naquela salinha que Satanás inventou, sozinho, tem uma salinha lá que a pessoa fica lá jogando, olhando o WhatsApp, enquanto a mulher está rodeando o shopping. Tu vê casal de namorado assim? O namorado, não, vai dar um rolezinho aí, minha filha, vai dar um rolezinho que eu vou ficar aqui jogando jogo. Não, ele pode ser viciado em jogo, pode ser viciado em celular, ele não larga dela de jeito nenhum. Agora, o homem casado, tá lá, a mulher está dando o rolé dela lá. Ana vai em todas as igrejas que eu vou. Esse é o passeio dela. Todas. Eu vou em muitas, gente. Eu não paro em casa, né? Ela vai em todas. Agora, eu entro em todas as lojas que ela entra. Todas. Posso estar cansado. E tem dias que parece que eu estou um bagaço. Aí a mulherada vem atender e fala assim, o senhor quer um lugarzinho para sentar? Não oferece ela, não. Aí eu penso, ela está me achando velho, ou então está vendo que... Porque, irmãos, nós casamos, nós andamos juntos e procuramos manter as mesmas coisas que fazíamos quando namorado e noivo. As mesmas coisas. Por quê? Nesses 40 anos de casado que vamos fazer em dezembro, as mesmas coisas. Saímos todos os dias juntos, vamos no mercado junto, e junto mesmo, tá? Não é aquele junto separado, não, é junto misturado. Porque tem casal que anda junto assim, o camarada chega no sacolão, aí a pessoa atendente fala, pois não, posso te ajudar? Aí ele tá, a mulher, né? Posso te ajudar? Aí daqui a pouco ele chega. Aí ela, posso te ajudar? Não, estou junto. Ué, como é que está junto? Vieram de casa? Vieram junto e agora um chegou na frente, 5 minutos depois chegou o outro. Irmãos, anda junto, anda de mãos dadas, anda abraçadinho. Se a igreja permite, como eu estou vendo aqui, senta junto. Faça tudo junto. Amém? E quem sabe morreremos juntos. Meus irmãos, eu quero parar aqui.
meu horário terminou. Deus abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, nós falaremos um pouquinho mais sério sobre princípios de autoridade na criação de filhos, tá? Eu vou usar as escrituras, claro, e também alguma coisa de nossa experiência, que nós temos 2 filhos, tá bom? Então, Deus abençoe, pastor Levi. Obrigado. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi um coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai lhe ouvir, mas isto não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi um coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai lhe ouvir, mas isto não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crer sem ver. E se o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar, e se o filho não voltar,
mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém? Chegamos ao final. Graças a Deus, né? Daqui a pouco a gente já vai estar em casa. Quero agradecer você que veio. Quero lembrar que amanhã temos novamente o pastor Moisés conosco. Tenho certeza que continuará falando a nós, falando da importância da família. E que Deus nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos encerrar aqui o nosso culto. Nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pela vida do teu servo, pastor Moisés, pelo irmão pastor Alexandre, pelo irmão Márcio, que nos abençoaram, pela equipe de louvor. E agora, Senhor, despede-nos com a tua bênção, com a tua paz, que possamos voltar em segurança aos nossos lares, que possamos estar prontos de novo aqui amanhã para continuar sendo edificados na tua palavra. É a oração que fazemos, agradecidos, e a fazemos em nome de Jesus, e todos dissemos. Antes de você sair, querido, lá fora tem um chá, está frio, né? E também tem bolo de... Não tem? Tem, tá? Então, que Deus abençoe, vão em paz. Pastor Moisés, Deus abençoe. Pastor Antônio, que alegria. Então, que Deus nos abençoe. Amanhã estamos de volta.